Assuntos específicos, temas que abordados em cada workshop do CIST, cada vez mais tem atraído a atenção dos especialistas. Vou conversar com o Sérgio Caron, ele que é uma assumidade dentro do mercado de seguros, que vai falar um pouquinho sobre a importância desses assuntos. A gente conversou agora, nesse primeiro painel, sobre a importação, exportação, sistemas aí que ajudam nessa tramitação, a OEA, quer dizer, tem várias questões que foram abordadas. Tudo bem? Perfeito, tudo bem. Ótimo. Queria que você falasse sobre esses assuntos que você acha, como é que está sendo essa abordagem do CIST? Olha, acho que o clube está de parabéns de trazer essas questões, assim como os palestrantes, são pessoas altamente especializadas. Eu, particularmente, tenho um carinho pelo Dr. Eduardo, a gente já se conhece há umas 2 ou 3 décadas e ele é um profissional extremamente gabaritado. Uma das razões de eu estar aqui, inclusive, é o brilhantismo e a profundidade de conhecimento dele nesse primeiro painel do OEA. Eu acho, a gente tem algumas questões muito importantes, né? O Brasil, muito se fala de burocracia e, de uma maneira geral, acho que a gente precisa dar os parabéns, né, ao Brasil pela questão da Receita Federal estar promovendo estas, eu vou dizer, simplificações, colocando o Brasil numa condição de agilidade do processo de importação, de exportação. Há algumas questões que a gente ainda precisa entender com mais profundidade de todos esses agentes ligados ao processo OEA, mas acho que de uma maneira mais genérica é muito positivo para nós. Clientes, importadores, exportadores, entendo que estão felizes com esses avanços que estão ocorrendo, mas nós da área de seguro precisamos entender um pouquinho mais as implicações e, às vezes, né, a ânsia de agilizar um processo, se a gente não toma certos cuidados, isso pode acabar implicando em alguns prejuízos importantes. Então, Perfeito, justamente essa questão que você te procura, fazer esse debate para tentar orientar todos os participantes. Mas eu sei que teve um tema que te chamou a atenção hoje, né? Ele estava me contando aqui nos bastidores que veio especificamente também, além de conhecer essa questão, que para ele é importante, mas veio por um tema específico. O que é esse tema? Olha, a gente que tem um pouquinho mais idade, a gente acompanha essas questões de resseguro no Brasil, né, há muito tempo. E um segundo painel que a gente ainda vai conhecer aqui diz respeito a estas questões de resseguro no transporte de carga, né? Bom, o Brasil, de uma maneira também muito resumida, né, e mais na data de hoje, ele goza de muita capacidade, que a gente diz. Ou seja, há muita oferta de seguradoras e de resseguradores, né, nesse contexto todo do resseguro. Então, eu acho isso muito bom também. É mais uma ampliação, né, que o Brasil promoveu recentemente, vamos dizer assim, no nosso segmento. E a gente sempre fica muito interessado em conhecer. Há sempre um dilema quando você diz sobre resseguro, porque do outro lado da mesa, né, os resseguradores querem saber o que vão chegar de negócios, de oportunidades para eles. E há sempre uma certa questão do tipo, poxa, será que eu recebo a oferta só de coisas mais complicadas ou se o Brasil, né, de uma maneira geral, está trabalhando, ofertando, conciliando o que nós chamamos de riscos bons ou riscos um pouco mais complicados, para não dizer muito complicados, né, em algumas vezes. Então, eu acho que é bem interessante. A palestra próxima, pelo que eu entendo, vai trazer um pouco de luz e orientação de caminho sobre essas questões. Elas são fundamentais, né? Não existe, basicamente, uma atividade de seguro no país sem um respaldo profundo de resseguro. E o transporte de carga, mais especificamente, a gente ainda carece, a gente está numa linha de aprendizado. Eu acho que essa palavra, a gente precisa, todas as partes desta cadeia, se educar um pouquinho mais. O Property, para usar como exemplo, né, já é uma linha muito mais, no Brasil, robusta e fez suas lições de casa nesse sentido, né, que eu coloquei, mas o transporte a gente ainda vem numa linha, vamos dizer, uma curva de aprendizado, mas a gente chega lá. Com certeza. Fico muito contente porque justamente é essa a ideia
ideia do CIST, é trazer esse conhecimento, ou seja, divulgar o conhecimento entre os profissionais. E é sempre muito importante a opinião de vocês, a opinião do público no geral, porque aqueles que não tiverem oportunidade podem acompanhar do CIST as palestras, mas é claro que aqui você tem uma coisa a mais, que é o contato próximo, que é esse network, né? E isso é fundamental para o mercado. Então fica o convite aqui para todos que participam, venham sempre, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, conheçam um pouco mais, porque esse network é fundamental e o conhecimento é tudo. Não tem como se especializar se não tiver profundidade no tema. Isso é importante.